Como você sabe que realmente tem o Espírito Santo? Bem, quero te dar 7 sinais bíblicos que demonstrarão de uma vez por todas que você tem o Espírito Santo. Então, se você já duvidou ou se perguntou sobre a presença do Espírito Santo em sua vida, ou se conhece alguém que se pergunte se tem o Espírito Santo, esta mensagem é para você. Essas verdades solidificarão essa revelação em seu coração de uma vez por todas. O primeiro sinal do Espírito Santo em sua vida é a confiança na salvação. Romanos 8 diz: porque o seu Espírito se une ao nosso para afirmar que somos filhos de Deus. Muitos crentes duvidam ou se perguntam se tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Eles fazem perguntas como: eu realmente recebi o batismo do Espírito Santo? Ou o Espírito Santo me deixou por algum erro que cometi? A maravilhosa verdade que as Escrituras nos dão é esta: quando o Espírito Santo faz morada no indivíduo que recebeu Cristo como Senhor, ele começa a trabalhar para afirmar a verdade de que você pertence a Deus em seu coração. Então, o Espírito Santo é quem nos convence de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é essa voz, essa certeza, esse selo de promessa sobre nós que nos diz que de fato pertencemos a Deus. Assim, a confiança em sua salvação é prova e sinal de que o Espírito Santo habita em você. Agora, entendo que isso pode fazer alguns crentes ficarem um pouco nervosos, porque ao ouvir isso, algumas pessoas que se perguntam se têm a presença do Espírito Santo podem se dizer: bem, eu me pergunto se tenho a presença do Espírito Santo e, portanto, provavelmente não a tenho. Mas na realidade, não é tão simples. Veja, enquanto o Espírito Santo constantemente nos fala e nos afirma que somos verdadeiramente filhos de Deus, o inimigo também nos fala. O inimigo também semeia sementes de dúvida. Então, essa medida de bem, eu tenho dúvidas e, portanto, não pertenço a Deus, não é uma boa medida, pois há uma guerra, uma batalha. Agora, para entender essa batalha, precisamos olhar para o que a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo e a nossa identidade como filhos de Deus. Em Romanos, capítulo 8, verso 16, está escrito que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que mesmo diante das dúvidas e incertezas, temos uma confirmação interna da nossa filiação divina. O Espírito Santo que habita em nós nos assegura que pertencemos a Deus. É importante lembrar que a presença do Espírito Santo em nossa vida também é acompanhada por frutos. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, descrevem o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes são sinais tangíveis da presença do Espírito em nossa vida. Portanto, ao invés de nos focarmos nas dúvidas que o inimigo semeia em nosso coração, deveríamos observar a nossa vida e verificar se essas qualidades estão presentes e crescendo. Isso não quer dizer que seremos perfeitos ou que não teremos dias difíceis, mas sim que, na jornada com Deus, essas qualidades se tornarão cada vez mais evidentes. É fundamental compreender que o inimigo usa a dúvida como uma ferramenta para nos afastar da verdade de Deus. Efésios 6:11 nos exorta a nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso implica estar enraizado na palavra de Deus, conhecendo a verdade que ela nos revela sobre quem somos em Cristo. Quando conhecemos a verdade, podemos combater as mentiras e as dúvidas com a certeza de nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Há um diálogo interno que vai e vem entre o bem e o mal. E esse diálogo interno faz com que em um momento acreditemos que somos de Deus e no momento seguinte duvidemos de que pertencemos a Deus. Mas é assim que você sabe que tem a presença do Espírito Santo. No fundo do seu espírito, você sabe que é de Deus. A confiança está no fundo de você. Agora você pode lutar em suas emoções.
Alguns dias você pode sentir que não pertence a Deus e você pode lutar mentalmente. Às vezes, você pode pensar que não pertence a Deus, mas no fundo do seu espírito sempre há essa paz subjacente tão profunda e ainda sabe que de fato você tem salvação, que de fato você é um filho de Deus. Isso verdadeiramente é obra do Espírito Santo que habita em você. O número 2 é o caráter piedoso. Gálatas 5, 22 a 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O caráter, não o carisma, é o padrão do Espírito. Você sabe que tem a presença do Espírito Santo não necessariamente porque o poder de Deus repousa sobre a sua vida, embora essa seja uma das evidências, mas porque o caráter de Cristo está se desenvolvendo em você. O caráter de Cristo é o sinal supremo de que de fato você pertence a Deus, que de fato você carrega a presença do Espírito Santo. Veja, as pessoas podem falsificar o poder, elas podem fingir orar em línguas, podem fingir fazer milagres, podem fingir viver vidas piedosas, tudo enquanto vivem um padrão duplo. Mas a prova de que você recebeu o batismo do Espírito Santo, a prova de que a presença do Espírito Santo habita em você, é que você é um pouco mais como Jesus hoje do que era ontem. A prova está em como você vive, em como você se comporta, em como você anda de acordo com as normas divinas. Você está vivendo com um caráter piedoso. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, 22 a 24, nos encoraja a despojar-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e renovar-vos no espírito da vossa mente e vestir-vos do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso significa que, ao recebermos o Espírito Santo, somos chamados a abandonar nossas antigas práticas e viver de uma maneira que reflita a santidade e a justiça de Deus. Entender isso é crucial, porque vivemos em um mundo onde as aparências podem ser enganosas e as pessoas podem tentar projetar uma imagem de santidade sem uma verdadeira transformação interior. Contudo, o verdadeiro teste de nossa fé e do batismo do Espírito Santo não está nas aparências exteriores, mas na transformação contínua de nosso caráter e em nossas ações diárias. Estamos amando mais? Estamos exercendo maior paciência? Nosso comportamento reflete a paz que excede todo o entendimento. Além disso, Tiago 3,17 fala sobre a sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A verdadeira sabedoria que o Espírito Santo nos dá, nos guia a viver de uma maneira que é congruente com os ensinamentos de Jesus, mostrando misericórdia, produzindo bons frutos e vivendo sem hipocrisia. Portanto, a verdadeira prova do batismo do Espírito Santo e da presença dele em nossas vidas não está em manifestações externas que podem ser falsificadas, mas numa transformação interna contínua que nos faz mais semelhantes a Jesus. Isso se reflete em como tratamos os outros, em nossa integridade e em nossa capacidade de amar incondicionalmente. É um caminho que requer dedicação diária, oração e submissão à vontade de Deus, permitindo que Ele nos molde segundo o seu coração. O número 3 é a paixão e o poder para o evangelismo. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Note aqui que a Escritura nos diz que quando a presença do Espírito Santo vem, ou seu poder repousa sobre alguém, eles se tornam testemunhas. Então vemos que um indivíduo receberá um poder e uma paixão para evangelizar. Existe essa audácia piedosa que vem sobre alguém que foi batizado no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, sua
sua paixão se torna sua paixão, e sua paixão é o nome de Jesus. Sua paixão é o Evangelho. O Espírito Santo é o maior evangelista do céu. Ninguém ama Jesus como o Espírito Santo. Ninguém ama o Evangelho como o Espírito Santo ama o Evangelho. E ninguém deseja ganhar os perdidos como o Espírito Santo deseja ganhar os perdidos. Quando sua presença habita em sua vida, esse poder e essa paixão se tornam evidentes em você. Este poder e paixão pelo evangelismo, que vem através do batismo no Espírito Santo, transforma completamente a maneira como vivemos e compartilhamos nossa fé. Não se trata apenas de uma obrigação ou de um dever. Torna-se um desejo ardente de ver outras pessoas conhecerem e experimentarem o amor e a salvação que encontramos em Jesus Cristo. Romanos 10:14 questiona: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa passagem ressalta a importância do evangelismo e como somos chamados a ser essa voz que anuncia as boas novas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos capacita a superar o medo, a timidez e as incertezas que frequentemente nos impedem de compartilhar nossa fé. Ele nos dá ousadia e sabedoria para falar as palavras certas no momento certo. Em Efésios 6:19, Paulo pede orações para que lhe seja dada a palavra com ousadia para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso mostra que mesmo Paulo, um grande evangelista, reconhecia a necessidade do poder do Espírito Santo para evangelizar eficazmente. Além disso, o Espírito Santo nos dá uma compreensão mais profunda do coração de Deus pelos perdidos. Em Lucas 15, encontramos a parábola da ovelha perdida, onde Jesus ilustra o grande amor do Pai por cada indivíduo perdido. Esse amor, essa compaixão pelo perdido, é algo que o Espírito Santo derrama em nossos corações, motivando-nos a sair, buscar e salvar o que estava perdido. A paixão pelo evangelismo, portanto, não é algo que possamos gerar por nós mesmos. É um fruto da presença e do poder do Espírito Santo operando em nós. Quando nos rendemos a Ele, permitimos que sua paixão se torne nossa paixão. Nossas vidas começam a refletir o amor e a compaixão de Cristo pelos outros e encontramos alegria em ser usados por Deus para alcançar os perdidos. Esse é o verdadeiro poder do evangelismo. Não apenas conhecer a mensagem do Evangelho, mas ser transformado por ela e então transbordar essa transformação para os outros através do poder do Espírito Santo. O número 4 é a evidência de falar em línguas. Agora quero ser muito claro aqui, porque é aqui que se concentra grande parte do debate. Alguns dirão que você precisa orar em línguas para ser salvo, ou precisa orar em línguas para provar que você tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Agora, isso não é verdade. Devo dizer isso. Eu acredito no dom de falar em línguas. Acredito firmemente nisso, de fato, mais do que a maioria das pessoas que você ouvirá falar sobre isso. E falo sobre isso com mais frequência do que a maioria das pessoas que você ouvirá. O dom de falar em línguas, conforme descrito em Atos 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, é certamente uma das manifestações do Espírito, mas não é o único sinal de sua presença em nossa vida. A Bíblia fala de vários dons espirituais em 1 Coríntios 12, incluindo sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, falar em diferentes tipos de línguas e a interpretação dessas línguas. O versículo 11 resume dizendo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Isso destaca que o Espírito Santo distribui dons diferentes a pessoas diferentes conforme sua vontade. Portanto, a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa não é validada apenas pelo falar em línguas. A verdadeira evidência de sua presença é a transformação de vida, o fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5, 22 e 23, que inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades são um testemunho poderoso da obra do Espírito Santo em nós. Além disso, Romanos 8:9 diz:
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso significa que a verdadeira marca de um cristão não é um dom específico, mas a presença do Espírito de Deus em sua vida, levando-o a viver de acordo com os princípios de Cristo. Entender isso é crucial para evitar divisões e confusões dentro do corpo de Cristo. A busca deve ser por uma relação mais profunda com Deus e permitir que seu Espírito nos transforme e nos use conforme sua vontade, seja através do falar em línguas ou de qualquer outro dom que Ele escolha nos conceder. O mais importante é o amor, como Paulo destaca em 1 Coríntios 13, que deve ser a maior manifestação do Espírito em nossas vidas. Atos 2:32-33 diz: Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e todos nós somos testemunhas disso. Agora, exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o prometido Espírito Santo e derramou o que agora vocês veem e ouvem. Bem, o que as pessoas estavam vendo? Elas estavam vendo a igreja receber o Espírito Santo. Estavam vendo o fogo de Deus vir à igreja. Então, estavam vendo o poder do Espírito Santo. O versículo diz: e ouvem. Bem, o que eles estavam ouvindo? Eles estavam ouvindo os crentes orar em línguas. Eles estavam ouvindo os crentes orar em suas próprias línguas, o que era uma manifestação sobrenatural. Baseado no que muitos chamariam de glossolalia, essas pessoas estavam falando no que alguns chamariam de glossolalia, mas os ouvintes as ouviam em sua própria língua. Eu sei disso porque a multidão falou em línguas singulares e cada uma representava múltiplos idiomas. As ouviu em seu próprio idioma. Então, em 1 Coríntios 14:39, a Bíblia diz: portanto, meus irmãos, busquem profetizar e não proíbam falar em línguas. Bem, alguns diriam: bem, orar em línguas é a habilidade sobrenatural de orar em um idioma terreno. Isso não é verdade, porque 1 Coríntios 14:2 diz: pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, ele fala mistérios pelo Espírito. Ninguém pode entender porque as línguas não são um idioma terreno. Podem se manifestar como um idioma terreno milagrosamente, mas em sua origem é o que muitos chamariam de glossolalia. Mas sabemos que há poder nesse idioma celestial. Então, essa é uma das evidências de falar em línguas. O número 5 é um amor por Jesus. Romanos 5:5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo coloca o amor de Deus dentro de você. Você não só aprende a amar os outros à medida que a presença do Espírito Santo se manifesta em sua vida, mas também desenvolve um amor apaixonado pela pessoa de Jesus. Você desenvolve amor por Jesus. Mesmo como eu disse antes, ninguém ama Jesus como o Espírito Santo ama Jesus. E se você se entregar a Ele, o Espírito Santo quer colocar esse amor em seu coração. Ele quer acender os fogos do primeiro amor. Ele quer cultivar dentro de você uma paixão pelo nome de Jesus. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você sabe disso porque está obcecado por Jesus. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você sabe disso porque não consegue parar de falar sobre Jesus. Você quer falar com seus amigos sobre Jesus? Você quer falar com sua família sobre Jesus? Você quer falar com seus colegas sobre Jesus? Quando você está cheio do Espírito Santo, é Jesus, 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 Jesus. Você se torna uma pessoa de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. Ele veio para testemunhar de Jesus. Quando você recebe a presença do Espírito Santo dessa forma, essa mesma paixão, esse mesmo amor é derramado sobre você, desde o fundo do seu espírito, e você se torna obcecado por Jesus. É uma santa obsessão que toma conta do seu ser, e você se torna 100% uma pessoa de Jesus. Você fala Jesus, pensa Jesus, vive Jesus, respira Jesus.
Tudo em você quer saber e compartilhar sobre Jesus. Então, esse é o número 5, um amor por Jesus. Este amor por Jesus, que se manifesta na vida de quem está cheio do Espírito Santo, não é apenas uma emoção passageira. É uma transformação profunda que afeta todos os aspectos da vida. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma de dentro para fora, fazendo com que o amor por Jesus permeie nossos pensamentos, palavras e ações. Esse amor não se limita a momentos de adoração ou estudo bíblico. Ele se estende a cada interação diária, influenciando como tratamos nossa família, amigos e até estranhos. João 15:26 diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. Este versículo destaca o papel do Espírito Santo como aquele que testifica sobre Jesus, mostrando que um dos propósitos centrais do Espírito é nos conduzir a uma compreensão mais profunda de quem Jesus é e a compartilhar essa verdade com outros. A paixão por Jesus não é algo que possamos gerar por nós mesmos, é um dom do Espírito Santo. Quando nos entregamos a Ele, permitindo que Ele nos encha e nos guie, nosso amor por Jesus naturalmente transborda para outros aspectos de nossa vida. Isso se reflete em como priorizamos nosso tempo, na maneira como usamos nossos recursos e até nas palavras que escolhemos. Tudo se torna um reflexo do nosso amor por Jesus. Filipenses 2:5-11 nos convida a ter a mesma mentalidade que Cristo Jesus, que se humilhou e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Este chamado para imitar a humildade e obediência de Jesus é um reflexo do trabalho do Espírito Santo em nós. Assim, quando estamos cheios do Espírito Santo, nosso desejo de falar sobre Jesus não vem de um dever religioso, mas de uma fonte de amor e gratidão que flui de nosso íntimo. Tornamo-nos testemunhas vivas de sua graça, amor e misericórdia. O número 6 é o conhecimento da verdade. 1 João 2:27 diz: Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém lhes ensine. Mas, como a unção dele lhes ensina a respeito de todas as coisas, e essa unção é verdadeira, não é falsa, permaneçam nele como ela os ensinou. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, quando a presença do Espírito Santo toma posse de sua vida, a verdade transborda do seu ser. A verdade é recebida no íntimo. A verdade se torna sua porção. Você recebe revelação de Deus. Começa a entender as coisas mais profundas das Escrituras. Começa a compreender a verdade da presença de Deus. Compreende a verdade da santidade. Entende a verdade da palavra, a verdade da cruz e do sangue. E essas verdades se tornam suas. Esses tesouros que Deus escondeu são apenas para aqueles que o amam, apenas para aqueles em quem Ele pode confiar, apenas para aqueles que carregam seu espírito. Esses tesouros se tornam seus. O conhecimento da verdade que vem através do Espírito Santo não é simplesmente acadêmico ou teórico. É um conhecimento vivencial que transforma a vida. A presença do Espírito Santo em nossa vida ilumina nosso entendimento. Esse conhecimento nos conecta de forma mais íntima e pessoal com Deus, revelando não apenas quem Ele é, mas também quem somos em Cristo. João 16:13 diz: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Este versículo sublinha que a função do Espírito Santo é nos guiar à verdade completa. À medida que permanecemos em Cristo e permitimos que sua unção nos ensine, nosso relacionamento com Deus se aprofunda. A verdade que recebemos do Espírito Santo nos liberta de enganos, medos e dúvidas, fortalecendo nossa fé e confiança em Deus. O conhecimento da verdade é fundamental para uma vida de santidade e obediência, pois é a verdade que nos liberta. João 8:32 nos lembra que a revelação dada pelo Espírito Santo não é reservada para um seleto grupo de especialistas em religião. Ela está disponível a todos os que buscam sinceramente a Deus.
Esse conhecimento espiritual nos capacita a discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, permitindo-nos viver de maneira que honre a Deus. Além disso, o conhecimento da verdade nos equipa para servir aos outros eficazmente. Nossa vida se torna um testemunho do poder transformador do Evangelho, refletindo a luz de Cristo em um mundo que desesperadamente precisa da verdade. Em suma, o conhecimento da verdade que o Espírito Santo revela é essencial para uma vida cristã autêntica e frutífera. Ele não apenas nos conecta mais profundamente com Deus, mas também nos capacita a viver de maneira que reflita sua verdade, amor e santidade ao mundo. Este conhecimento da verdade é um tesouro inestimável disponível a todos que buscam sinceramente a Deus. E finalmente, o número 7, e isso deveria ser óbvio, um dos sinais de que você recebeu a presença do Espírito Santo ou que foi batizado no Espírito Santo é que você anda em santidade. O número 7 é a santidade. 1 Pedro 1 diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O Espírito Santo te fez santo. Bem, ele é chamado, eu gosto de chamá-lo de Espírito da Santidade. Em outras palavras, quando você foi batizado no Espírito Santo, o pecado começa a perder seu apelo. O pecado começa a parecer repugnante, escuro. Você começa a odiar o que Deus odeia, mesmo que o Espírito Santo odeie seja algo que você faz. Essa é uma marca de estar cheio do Espírito. Eles andam em santidade, resistem ao pecado e à tentação, não colocam coisas ruins diante de seus olhos, não falam coisas ruins, nem mesmo querem ouvir coisas ruins. Vivem santificados, vivem separados, vivem na proteção da presença de Deus. E isso é um sinal, um verdadeiro sinal de que você tem o Espírito Santo. A santidade é, sem dúvida, um dos frutos mais distintos da presença do Espírito Santo na vida de um crente. É o resultado natural de uma vida rendida ao Senhor, onde o Espírito Santo opera de dentro para fora, transformando pensamentos, atitudes e ações. A santidade não é apenas um conceito teológico, é uma realidade prática que se manifesta no dia a dia de quem verdadeiramente vive sob a influência do Espírito de Deus. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo lista o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra tais coisas não há lei. A santidade é tecida por meio dessas qualidades, pois quando vivemos por elas, naturalmente nos afastamos do pecado e nos aproximamos da natureza de Deus. Viver em santidade, conforme o número 7 indica, não é uma imposição externa, mas uma transformação interna que nos leva a desejar o que é puro e rejeitar o que é impuro. É um sinal claro da presença do Espírito Santo operando em nós, nos conduzindo a uma vida que reflete o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, somos movidos por um desejo profundo de viver de maneira a agradar a Deus, não por obrigação, mas por amor a Ele. A santidade é também um testemunho poderoso para o mundo ao redor. Ao viver uma vida santa, os crentes demonstram a diferença que Cristo faz em uma vida, atraindo outros para Ele, não apenas com palavras, mas com o exemplo de vida. A santidade, portanto, não é sobre isolamento, mas sobre ser luz em meio às trevas, sal na terra, fazendo a diferença de forma autêntica e amorosa. É importante ressaltar que a jornada em direção à santidade é contínua e requer dependência constante do Espírito Santo. Não se trata de alcançar a perfeição por nossos próprios esforços, mas de permitir que o Espírito Santo nos molde e nos refine a cada dia. Como Paulo escreve em Filipenses 2:12, assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor.
Em resumo, a santidade é uma clara evidência da ação e do batismo do Espírito Santo na vida de um crente. É uma caminhada de transformação que nos leva a odiar o pecado e amar a Deus e sua vontade. Viver em santidade é viver sob a influência direta do Espírito da Santidade, permitindo que Ele nos guie em cada aspecto de nossa vida, tornando-nos cada dia mais semelhantes a Cristo. Então, para recapitular: número 1, confiança na salvação. Número 2, caráter piedoso. Número 3, paixão e poder para o evangelismo. Número 4, a evidência de falar em línguas. Número 5, um amor por Jesus. Número 6, conhecimento da verdade. E número 7, santidade. Então deixe-me perguntar: você carrega algum desses marcadores em sua vida? Talvez você esteja faltando em algum. Talvez esteja trabalhando em algo. Você pode estar desenvolvendo alguns, e isso está bem. Enquanto houver progresso, o Espírito Santo está trabalhando. Então, se você tem esses sinais em sua vida, não precisa se preocupar. Pare de duvidar, pare de se preocupar. Se você não tem nenhum desses sinais em sua vida, acredito que é hora de você se encontrar com Jesus. E acredito que é hora de você se encher verdadeiramente com esse Espírito Santo. Porque quem encontra Jesus recebe seu Espírito. É tão simples assim. Na verdade, você recebe o Espírito Santo ao ser salvo. Então, se você não tem certeza de estar salvo, talvez duvide da sua salvação. Eu quero orar com você agora. Você tem que entender que você não é salvo por uma oração. Você é salvo por uma pessoa. A oração nunca salvou a alma. Só Jesus salva. Então, enquanto você repete depois de mim agora, você não está sendo salvo por esta oração. Isto não é um rito. Você não terminou só porque ora esta oração. Este é apenas o ponto de partida. Tudo o que estou fazendo é guiá-lo a se render a Jesus. Mas você realmente tem que se render a Ele. E quando você fizer isso, Ele te encherá com seu Espírito Santo. Talvez você seja um crente e tenha algumas dúvidas. Talvez você seja alguém que nunca recebeu Cristo, ou talvez seja alguém que fez isso em algum momento, mas nunca viu essa fruta manifestar-se. Então duvida se essa verdadeira experiência de conversão é real. Em primeiro lugar, bem, vamos acabar com isso. Vamos resolver o assunto agora mesmo. Vamos a Jesus, vamos a Ele juntos. Eu vou falar com Ele agora mesmo e quero que você fale comigo. Ele vai te ouvir. Ele está te olhando agora mesmo. Ele está te ouvindo agora mesmo. Ele te vê, Ele te ouve, Ele te ama, Ele está te chamando. Você não está vendo isso por acidente. Vamos orar e repetir depois de mim e dizer isso de coração. Querido Senhor Jesus, venho a Ti como pecador e peço: perdoa-me pelos meus pecados, lava-me no Teu sangue, faz-me novo. Não entendo tudo, mas me volto para Ti agora. Preciso da Tua ajuda. Jesus, perdoa-me, salva-me e seja o meu Senhor. Estou entregando tudo agora. Vou Te seguir. Em Teu nome eu oro. Amém. Bem, isso é tudo pela lição e pela oração. Se você orou isso, estou muito feliz e estou tão feliz que pudemos experimentar isso juntos. Você acabou de entregar seu coração a Jesus e se você realmente orou sinceramente do fundo do seu coração e realmente se aproximou de Deus e veio a Ele com sinceridade, acredito que Ele te ouviu. Agora, trabalhe na sua salvação com Ele. Ele fez tudo o que precisava ser feito para te salvar. Apenas se aproxime dele e siga em direção a Ele.